Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live do projeto Moda Circular, o início de um novo ciclo para a indústria da moda. Esse projeto é fruto de uma parceria entre o Senai CETICT e a Lowndes Foundation, onde estamos promovendo ações para apoiar a transição da moda brasileira para um modelo mais circular de produção e consumo. Eu sou Angélica Coelho, consultora do Instituto Senai de Tecnologia Têxtil de Confecção, aqui do Senai CETICT, e hoje a gente está com o Luiz Lira, um dos sócios fundadores da oficina Muda, que desenvolve um trabalho voltado para a ressignificação de resíduos têxteis através do upcycling. A marca ainda propõe que a moda pode ser uma ferramenta de transformação por meio de colaboração, transparência e crescimento sustentável. E é sobre esse modelo de negócio e as iniciativas da oficina Muda que o Luiz vem conversar com a gente hoje. Bem-vindo, Luiz. É um prazer receber você aqui e boa tarde. Olá, Angélica, boa tarde, tudo bem? O prazer é todo meu poder participar desse projeto aí com vocês. Estamos aí, vamos contar um pouquinho da nossa história, o que a gente está fazendo e quais são aí nossos principais desafios aí que nós temos para enfrentar. Então já vamos compartilhar um pouquinho dessa história do Luiz. Luiz, é com você. Ok, Angélica, boa tarde a todos aí. A Oficina Muda, ela começou há 4 anos, tá? Ela começou no primeiro momento como um bazar brechó, né? Buscando dar aí uma vida nova, né? Algumas peças usadas, algumas peças de bazar. E isso aqui a gente começou a ver que era um movimento inicial de buscar um espaço no mercado, buscar um modelo sustentável aí para a moda, né? Mas ainda no movimento de pequena escala, uma coisa muito artesanal. A minha sócia Larissa, que começou esse projeto, ela começou a ficar muito interessada de entender o que acontecia com as peças das grandes marcas que passavam por todos os canais de venda, inclusive pelos bazares, né, que geralmente era o último canal, né, bazar para funcionário, bazar para clientes, né, e ela começou a se deparar com uma situação de você ter, nas grandes marcas, um volume de estoque muito grande de peças de diversas coleções, peças que nós chamamos fora do padrão de qualidade das marcas, né? Algumas marcas chamam de refugo, outras marcas chamam de sobra de estoque, né? Dependendo de cada marca. E ela ficou muito curiosa, né? Efetivamente, qual era a destinação, qual seria o fim dessas peças, né? E muitas vezes acontecia de fato que essas peças, elas além de gerarem um custo de controle, né, estoque para as grandes marcas, elas muitas vezes tinham que gerar ainda um custo adicional para a destinação dessas peças, que seja incineração ou algum tipo de destinação que, além do custo, obviamente, gera um impacto ambiental muito grande, né? Então, em virtude dessa curiosidade da Larissa, de entender como é que era o destino, qual era o ciclo final dessas peças, que a gente se uniu, né? E com qual objetivo? O objetivo de dar uma vida nova, de dar uma destinação adequada, uma ressignificação nessas peças. E aí a gente se deparou com vamos dizer assim, um modelo que ainda não tinha praticamente começado no Brasil, já começando na Europa, que era a questão do upcycling, né? Você pegar essa peça, é uma peça que já teve um valor de X reais quando colocada à venda, ela reduziu o valor dela próximo a zero em virtude de um pequeno defeito, de uma mancha, de um fio puxado, de um fecheclé que emperrou. As grandes marcas não param para consertar, não param para ajustar, isso não está dentro do processo delas, e a gente trabalha essas peças dando uma nova vida útil para elas, com costureiras. A gente vai explicar um pouquinho melhor agora durante a apresentação. Deixa eu só... Vamos lá. Então, o que nós somos? Somos uma oficina multimarcas de moda sustentável, né? Hoje, dentro do nosso portfólio de marcas, nós temos mais de 15 marcas, né? Todas elas de moda feminina. A gente focou nosso projeto na moda feminina, até porque existe um leque, uma variedade muito maior de modelos, de peças, né? Para serem trabalhadas, diferente um pouco da moda masculina, que é uma moda um pouco mais padrão,
né? E também pela questão do volume de produção da moda feminina, né? Que é um volume maior do que da moda masculina. Então, a gente decidiu se especializar em trabalhar com upcycling dentro da moda feminina. Qual é a nossa missão? A nossa missão é promover a economia circular e a gestão de resíduos sólidos da indústria têxtil de forma inovadora, criativa e responsável, né? Então, o nosso processo, a gente tem dois momentos de upcycling, né? A gente tem o primeiro upcycling, que são nas peças prontas das marcas que tiveram pequenos defeitos, que saíram do padrão de qualidade, e a gente tem um segundo momento de upcycling que, em média, 20% dessas peças que nós pegamos, analisamos e selecionamos para destinação, para ressignificação, para upcycling, a gente não tem uma solução de upcycling. A peça está muito manchada, a peça tem muito vestígio de uso, a peça está muito rasgada, né? Então, aí gerou uma segunda leva de upcycling, que seria o quê? Como fazer para transformar esse resíduo do nosso processo em matéria-prima para a gente poder produzir novos produtos e efetivamente ressignificar e dar uma nova vida aí a esse resíduo. Tá? Falando um pouquinho aqui dos nossos valores, né? Então, aqui a gente fala aqui de inovação, né? Tudo isso, para a gente efetivamente causar impacto, para a gente conseguir ter volume de peças, para a gente, de certa forma, fazer a diferença, não só como exemplo, que eu acho também muito importante, óbvio, né, para toda a sociedade, tem vários pequenos empreendedores desenvolvendo isso, né? Mas assim, a gente quis ter uma pegada de mais volume, ter uma pegada de ser solução para as marcas parceiras, ter uma pegada de dar destinação em grande volume, né? Então, a questão da inovação é sempre importante, né? Estar engajando pessoas para que a gente consiga fazer isso, né? Também a visão do empreendedorismo, né? A gente começou aqui no Brasil, praticamente ninguém falava disso, né? Você tinha algumas ações isoladas, muito na linha de reconstrução de peças, muito na linha de pegar tecido e produzir uma peça conceito, uma moda mais conceitual. Então, essa questão do empreendedorismo também está na veia da Larissa, está na minha veia, está na veia do meu time, né? Hoje eu tenho um time, nós temos um time aí de ponta, eu brinco, né? Que são as minhas meninas, né? Suas meninas de ouro, realmente são mulheres sensacionais. Então, aqui também tem a questão do crescimento sustentável, né? A gente, quando olha o nosso negócio, a gente olha o conceito da sustentabilidade de uma visão muito mais ampla do que só o projeto que nós temos direto com a roupa, né? Essa questão aí da sustentabilidade, de quem são os stakeholders envolvidos, são nossos funcionários, são nossos colaboradores, né? São nossos revendedores, são nossos parceiros, é a sociedade, é a Receita Federal, porque eu tenho que pagar imposto, né? São o atendimento à legislação trabalhista. Nós somos uma empresa que trabalhamos com um modelo de contingência zero, mesmo com a crise. A gente busca, aí, de fato, está sendo exemplo em todas as pontas, né? A questão de ser colaborativo, né? Então, essa questão de colaboração, ela de fato é que engaja, que agrega o time, né? Todo mundo tem canal aberto, todas as meninas das lojas estão postando, estão filmando, estão contando sua história, né? Então, nós temos um turnover próximo a zero, tá? Então, assim, a gente acaba que a gente consegue e busca atrair pessoas, colaboradores que têm as mesmas ideias que os nossos, né? A questão da ressignificação, eu acho que isso aí é o alicerce, é a pilastra do projeto, né? Efetivamente, olhar aquela peça, olhar aquela roupa, olhar aquele tecido, a gente vai mostrar outras coisas que a gente está fazendo também, né? De upcycling, de ressignificação, um pouquinho mais à frente. Então, olhar aquilo não como um problema, e sim como uma oportunidade, né? A gente iniciamos aí com um jargão aí, com as marcas, que seria na linha de transformar o centro de custo dele, estoques, em centro de resultado, né? Então, isso aí é o alicerce nosso, né? A valorização, né, e a capacitação do ser humano,
né? O nosso trabalho ele é um trabalho que envolve muito trabalho manual e artesanal, tá? É diferente de uma grande facção, de uma grande marca, de uma marca padrão de mercado, que você tem o estilo, você tem o modelo, você tem o corte, você tem a facção, você tem e você faz em massa. O nosso caso é peça a peça, né? Então nós temos costureiras, pedreiras, especialistas em vários tecidos, em couro, em pedraria, né? Em tecidos de seda, né? Então também pessoas que têm vamos dizer, a qualidade, aí o dom da parte de tinturaria, né? Então são vários processos que a gente passa para a gente poder ter a peça muito próxima à peça original, tá? E o nosso foco sempre a nossa visão mais pura aí do upcycling é ter a menor intervenção possível, é o melhor modelo, porque com cada vez menos intervenção, você gasta menos energia, menos água, então, de fato, você gasta menos recursos naturais para você retransformar, ressignificar aquela peça, né? Rede de conexão, né? Nós somos coletivos, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas a gente tem um trabalho aí muito importante com artesãs, né? Na verdade, é importante para elas, mas tão quanto importante para nós, né? Ter esse serviço, ter essa qualidade, ter esse compartilhamento de um projeto, né? E a transparência, né? Isso aí quantificar, mostrar. A gente agora estamos aplicando para o selo B, né? A gente também está trazendo nosso balanço agora de dezembro de 2020 é um balanço auditado. A gente está trazendo também auditoria de processo para acompanhar nosso projeto, né? Porque é importante para as marcas parceiras, para o público, para todos esses stakeholders, a gente efetivamente fazer, mas de fato ter acompanhamento nisso, porque eu acho que é muito fácil, não é muito fácil, né? Mas o discurso, né? É importante, mas também a operação, obviamente, é o que vai fazer a diferença. Até o momento, aí nesses 4, 5 anos de operação, nós já ressignificamos mais de 250 mil peças, né? Então, aqui eu acho que tem duas visões complementares importantes. A partir do momento que a gente ressignificou 250 mil peças, a gente pode dizer que evitamos o descarte de 250 mil peças, né? Isso equivale a 60 toneladas de tecido, né? Numa indústria, no caso a indústria têxtil, que é a segunda indústria que mais polui no mundo, né? Então, assim, a gente já tem uma marca de 250 mil peças, mas não só isso, né? A gente também, teoricamente, evitou que fossem produzidas novas 250 mil peças, né? Gastando água, gastando recursos, né? Então, a significação ela poderia até, se a gente for somar os dois lados, a gente poderia falar algo em torno de 500 mil peças, entre peças que não tiveram a necessidade de serem produzidas e peças que evitaram ser descartadas. Vou falar de alguns desafios antes de entrar em outras áreas, em outros projetos que a gente está desenvolvendo. Obviamente, temos uma série de desafios. Primeiro desafio, que é o desafio de todos nós, né? De ser empreendedor num país como o Brasil, né? De fato, é muito difícil. Eu tenho uma boutique de investimentos, né? Eu sou sócio de uma empresa de investimentos. A Muda é um dos investimentos, é um investimento que eu cuido pessoalmente, junto com a Larissa, que é a grande artista de tudo, a grande quem idealizou tudo, né? Mas eu estou sempre próximo dela. Mas assim, eu estou próximo de vários empreendedores, de vários segmentos, na área de saúde, na área de tecnologia, e, de fato, esse desafio de empreender no Brasil, em especial no estado, na cidade do Rio de Janeiro, já é um início de grande desafio, né? Mas, além disso, né, a gente tem os desafios do dia a dia, o desafio de convencer as marcas parceiras que faz sentido ter um projeto conosco, o desafio de passar para o público o que nós somos. O nosso cliente, nós temos 4 lojas no Rio de Janeiro, estamos indo agora no segundo semestre para São Paulo e Brasília, e o nosso cliente é muito importante para a gente, que o nosso cliente entenda que ele não está no off, que ele não está no bazar, que ele não está num brechó, ele não está num ponta de estoque, né? Ele está numa loja multimarcas de moda feminina upcycling.
né? Então, a gente trabalha muito, de uma forma muito forte, os nossos colaboradores, de passar essa mensagem, de explicar efetivamente quais são os nossos desafios para os clientes, né? A gente tem um modelo que a gente, vamos dizer assim, a gente sugere aos nossos clientes que a gente não troca, nós não tocamos as peças, que efetivamente elas podem ter pequenos defeitos, podem ser diferentes das peças originais, obviamente também com uma questão aí de relação social, a gente não recusa nenhuma troca, mas a gente explica muito bem que o nosso modelo é diferente e a gente tem tido uma aceitação muito boa dos clientes, eles têm entendido, têm colaborado, então, assim, essa educação para com o cliente, para com o público, é muito importante, porque também cria conscientização e cria vamos dizer assim, ajuda um pouquinho a criar uma conscientização em massa, né? Então, alguns desafios aí do dia a dia, né? Nós temos aí mais de 5.000 pés de sapato único, né? Então, pés trocados, sapatos de um pé só, né? Isso é comum na indústria da moda, né? Em algum momento, numa troca, numa peça com pequeno defeito, os sapatos se misturaram. Então, a gente faz uma brincadeira, que é uma caça ao tesouro, tentando juntar pés, mas, efetivamente, a gente tem hoje 5.000 pés de sapatos diversos, de pé único. Já fizemos doações para entidades de amputados, mas tem sapato de salto alto, sapatos que você não tem, a gente até hoje não conseguiu dar uma destinação, e, obviamente, continua sendo um desafio, porque a gente não pode devolver o meio ambiente, né? Então, a gente está atrás de parceiros para nos ajudarem a enfrentar. A questão do retalho do resíduo de couro também é um outro desafio. São retalhos pequenos, são retalhos de diversas cores. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem uma dificuldade grande de ter uma mão de obra qualificada, equipamentos, máquinas, para fazer essa ressignificação no couro. Então, a gente está buscando parcerias, estamos conversando com o pessoal lá no Sul, né? E a gente também é um grande desafio que nós temos da destinação. O terceiro grande desafio são retalhos de resíduo de produção, geralmente resíduo de corte, que são retalhos relativamente pequenos, né? 10, 20 centímetros, 30, diversos, tecidos diversos, cores diversas, marcas diversas, né? Então, a gente também é um desafio constante buscar destinação a esse tipo de resíduo, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente o que a gente está fazendo com isso. Aqui, olhando aqui nossos próximos 3 anos, né? A gente tem o desafio de, mesmo nessa crise, a gente fazer a ressignificação de 90.000 peças para esse ano, né? De 2021. Né? Para o ano de 2022, 130.000 peças e 180.000 peças para o ano de 2023. Né? Nós tivemos um grande desafio que a gente conseguiu superar só no ano passado, que foi criar um processo de gestão para o nosso estoque. Né? Você imagina que nós temos retiradas, por exemplo, de determinados parceiros, como a Farm, que é um grande parceiro nosso, é uma empresa que, desde o primeiro momento, nos apoiou de uma forma muito forte, muito direta, muito legal, né? Então, assim, a gente faz leva de 50.000 peças de roupa e a gente não sabe o que vem dentro das caixas, né? Então, elas não vêm organizadas, vem várias coleções, vem vários tipos de peça, vários estados para cada peça. Então, a gente trabalha efetivamente, individualmente, cada peça. Né? A gente conseguiu desenvolver uma tecnologia própria, né? Com o apoio de alguns parceiros, para que a gente pudesse fazer esse processo de uma forma organizada, de uma forma lógica, de uma forma escalável. Né? Então, hoje, nós temos uma equipe focada em analisar peça a peça, identificar a classificação da peça em termos de qualidade, A, B, C ou D. A gente tem um segundo grupo que, das peças classificadas como A e B, identifica qual o pequeno defeito, qual é a solução para esse pequeno defeito, faz uma classificação desse defeito, né? É uma mancha para lavanderia, é um frechecler para ser trocado para costureira, é uma pedraria, é alguma coisa nesse sentido. Então, há uma classificação do tipo de defeito. E a terceira estação, o terceiro grupo, é que precifica a peça e põe ela para dentro do sistema
para dentro do estoque de controle, né? Então, a gente tem que fazer esse trabalho manualmente. E quando eu falo 90 mil peças ressignificadas em 2021, considerando que a gente tem mais ou menos 20% de peças que a gente não consegue ressignificar, a gente está falando de quase 120 mil peças que a gente vai trabalhar e vamos olhar uma a uma para poder dar a destinação adequada para cada peça. Vamos aqui mais um pouquinho. A gente estamos muito felizes, né, com essa parceria que a gente está construindo aí com o Senai C-Ticket. Eu tive a oportunidade de estar com a Angélica, estar com o pessoal, com as meninas, com o Bernardo, mais de uma vez. A gente foi visitar as instalações. Chega a dar uma dor grande, né, por causa da pandemia, tudo meio parado, né? E aí, com certeza, o papel de estar podendo, de uma certa forma, ajudar empreendedores, gerar conteúdo, gerar direcionamento, isso é fundamental. Um país como o nosso, um país jovem, um país aí com todos os recursos naturais possíveis e imagináveis, com uma população aí de jovens aí querendo trabalhar, querendo vir para o mercado, e a gente precisa aí, de fato, de mais iniciativas. E a gente, vou falar também um pouquinho mais à frente, a gente também está buscando fazer a nossa parte aí também nessa área social. Falamos aqui, né, a questão das parcerias, né, a questão dessa parceria com o Senai, a gente tem uma parceria aí com a Rede Asta também, é uma parceria muito bacana. Eu vou falar um pouquinho mais à frente dela. Nós temos a parceria com a Maracumbuca. O que a gente faz? A gente trabalha esses retalhos junto com a Maracumbuca, a gente faz análise do tecido, a gente produz protótipos de produtos, pochete, necessaire, porta-canudo, porta-caneta, porta-máscara, pariô, canga, né? Produtos que seriam possíveis de serem produzidos de uma forma prática vamos dizer assim, e efetiva com esses tecidos, e aprovado, a gente vai junto às artesãs fazer esse trabalho, financiando a artesã, financiando essa produção, e posteriormente pegando esse produto e vendendo nas nossas lojas com os dois selos, né? O selo da Muda, que é a nossa marca própria de produção, e, no caso da Maracumbuca ou da Rede Asta, para cada parceria, né? Então, é a forma da gente fazer esse trabalho aí de forma colaborativa. O que a gente fala aí um pouquinho, abrindo um pouquinho mais de forma organizada as soluções. Hoje nós já temos um leque grande aí de projetos, soluções e, obviamente, desafios, né? A questão do upcycling já foi conversada, são as peças com defeito, as peças que saíram do padrão de qualidade, as peças que nós analisamos uma a uma, consertamos, ajustamos, higienizamos, lavamos, tingimos, recuperamos essas peças, né? Tem um segundo modelo nosso que a gente está desenvolvendo agora, seria um modelo de serviço, né? Gestão da sobra de estoque, aí já seria uma sobra de estoque de ponta de estoque, de off, né? De produção, de linha de produção, né? Então, a gente faz terceirização de bazar, né? A gente tem equipe própria, tem um espaço, Rio, São Paulo, a gente em parceria com a marca, pega as peças, analisa as peças, precifica as peças, põe para vender essas peças, faz pequenos consertos, pequenos ajustes, e aí a gente vende e compartilha o resultado com as marcas, devolvendo para as marcas aquelas peças que não foram vendidas. Mas, de uma certa forma, a gente sempre tem um resultado muito bom de retorno para as marcas, porque a gente já tem, vamos dizer assim, um pouco da manha, do know-how de desenvolver esse tipo de produto, falar com esse público, e sempre também com cuidado de não denigrir a imagem da marca, por exemplo, com as peças em caixa, com as peças. Então, as peças são penduradas, são passadas, são ajeitadas, para que a gente tenha, de fato, não só uma capacidade de geração de venda rápida, mas também aí preservando a imagem da marca. A destinação de resíduos, né? A gente falou um pouquinho dos retalhos, né? Então, o que a gente está fazendo hoje com a Rede Asta também, um projeto grande, junto com grandes corporações, grandes marcas do mercado. A gente está fazendo um projeto aí, desenhando o projeto com o Grupo Ancar, que a gente trabalha os resíduos de produção da Farm, os retalhos, em parceria com a Rede Asta. A Rede Asta hoje tem mais de 10 mil artesãs aí conectadas, né? Monitoradas pela Rede Asta,
Então, a gente, com esse resíduo de produção das marcas parceiras, mais uma empresa, o exemplo da Ancar, que tem interesse sustentável, que tem interesse de atender o seu público com brindes, por exemplo, Dia das Mães, Natal, Dia dos Namorados, a gente produz brindes para eles com essa mão de obra artesã, com esse resíduo das marcas parceiras. Então, projeto circular, bem legal, porque a gente consegue efetivamente gerar emprego, emprego não, né? Trabalho, gerar renda, gerar um produto sustentável, dar destinação ao resíduo e, obviamente, ter um produto final bonito que vai atender aquela pessoa que vai receber vamos chamar esse mimo, né? Também a gente está trabalhando agora a questão da gestão responsável da sobra de produção. O que é isso? Rolos de tecidos, aviamentos que sobram da produção. Na maioria das vezes, estão falando de grandes marcas como Farm, Animale, Cantão, Maria Filó, Dress Shoe, Vix, né? São tecidos que foram desenvolvidos com exclusividade para as marcas. As marcas têm a dificuldade de dar destinação para isso, e a gente vem trabalhando num convencimento que, de fato, a gente vai cuidar desse tecido, num convencimento que a gente vai produzir uma moda que nós chamamos de uma moda para todos, tá? É uma moda aberta, é uma moda compartilhada, né? O que a gente está fazendo, né? Então, nesse caso, pegar esses tecidos, esses aviamentos, misturar um tecido da Farm, por exemplo, com um tecido da Maria Filó e fazer uma produção de algumas peças de roupa dentro do que a gente entende como uma moda para todos, né? No que se refere ao desenvolvimento de novas tecnologias, né? A gente criou um braço chamado Mudaí, né? O AI é uma brincadeira, a inteligência artificial, né? E aí a gente também entende que é importante para dar escala, para dar gestão, para dar qualidade maior ao processo. A questão da tecnologia é uma coisa aí fundamental para isso, né? Então, a gente sempre está buscando, a gente está desenvolvendo aí um projeto piloto equivalente a um Uber aí para artesãs, uma forma de você ligar as artesãs ao mercado via tecnologia, via aplicativo. Em breve aí teremos novidades, né? A questão do mapeamento de novos parceiros e oportunidades, a gente sempre está aberto, quer conversar com todo mundo, quer ouvir as pessoas do mercado, a gente quer conhecer os empreendedores, as pessoas que têm ideias, né? Então, a gente tem um canal aí cada vez mais aberto para isso, e não só pela troca de ideias, não só pela questão social, mas assim muito pela uma necessidade nossa de buscar soluções para aquilo que a gente não consegue fazer ainda, né? Então, a gente está super aberto, inclusive, aí vem uma parceria com o Senal CETIC, por exemplo, a gente pode lançar um edital para poder buscar o financiamento de uma marca parceira, de uma empresa parceira, para uma ideia nossa, de um empreendedor que nos traga, que a gente compartilhe do mesmo ideal, e com essa geração de financiamento via uma estrutura de apoio do Senai CETIC com a bandeira deles, a gente pode, de fato, transformar isso num projeto real, efetivo, e conseguir sair com uma solução ali do outro lado do túnel, né? Então, isso é super importante. E um outro desafio que a gente se colocou, estamos engateando ainda, que é a questão da logística reversa. Se a gente for pegar hoje a Lei de Resíduos Sólidos brasileira, eu diria que é uma lei bastante completa, como muitas no Brasil, tá? Eu conheço um pouquinho dessa área jurídica também, mas o fato é que não existe uma estrutura que permita que ela seja efetivamente aplicada, né? Você tem uma lei boa, mas o controle não é eficaz, os instrumentos não são eficazes, a comunicação com a sociedade, com os industriais, com as empresas, com a comunidade não é adequado, né? O governo não tem linhas de fomento que permitam que as empresas consigam efetivamente fazer o seu trabalho e dar essa destinação. Quando você pega na lei de resíduo sólido, por exemplo, você tem quase que, eu diria, poderia ser até uma obrigatoriedade de uma marca, vou pegar o exemplo aqui, por exemplo, da Dress Shoe, vender um vestido para uma consumidora e a Dress Shoe ter a obrigação de ser responsabilizada pela destinação final desse vestido depois dele ser usado durante, sei lá, 2, 3 anos, né? Então, isso efetivamente não é uma coisa simples, é uma solução que seja simples, mas a gente está buscando aí desenvolver
algumas coisas com essas roupas usadas, né? Muitas vezes que não conseguem nem, inclusive, ter, mas nem para serem doadas elas servem. Tá? Então, a gente precisa transformar esse tecido em alguma coisa, em matéria-prima para a produção de alguma coisa nova, no conceito aí de dar a questão do upcycling e da destinação a esse resíduo. Então, mais um pouquinho aqui. Então, assim, né, para a gente é fundamental esse fortalecimento, porque, mais uma vez, né, é uma indústria de moda padrão, ela, por exemplo, ela pode escolher quem é o fornecedor de tecido dela, ela pode fazer uma concorrência com 10 fornecedores, na China, Europa, Estados Unidos, qualquer lugar do mundo. Ela pode contratar qualquer facção, qualquer confecção, qualquer indústria para produzir aquela coleção em qualquer lugar do mundo, contratar qualquer estilista que ela tem interesse, né? Independente de qualquer qualificação, né? qualquer dentro do que ela queira, e nós não, né? Nós precisamos da marca, né? O nosso tripé para o mercado, ele é um tripé calcado em marcas reconhecidas de apelo de mercado, preços que são, geralmente o nosso preço está 50% abaixo do que seria o preço da peça original, e, obviamente, o principal pilar da sustentabilidade do upcycling, mas sem a marca nós não temos produto. Eu não posso ir na China comprar peça, está totalmente fora do meu conceito. Eu não posso trabalhar na minha moda upcycling com off. O off eu tenho a terceirização de bazar, até porque ali eu não tenho a propriedade da peça, é um trabalho consignado, um trabalho em parceria de repartição de resultado. Agora, no caso do upcycle, eu preciso da peça com defeito, eu preciso da peça migrada, que é a peça manchada, ou eu preciso da peça com vestígios de uso. Então, esse fortalecimento é muito importante, e, obviamente, o parceiro entender que nós não somos até porque o volume é muito pequeno pela produção dessas empresas, nenhum tipo de concorrente com eles, né? E o nosso público é o público engajado, né? É o público que entende o propósito, é o público que gosta de se vestir bem, mas não se sente confortável, muitas vezes, de entrar numa loja e pagar um preço muito alto por uma peça sem nenhum conceito, né? E é o público que entende que é um público consciente, que entende que, efetivamente, o pedacinho de cada um, o pedacinho, aquele projeto formiguinha de cada um, é o que vai fazer a diferença do todo. Tá? Estamos aí agora, se Deus quiser, em abril, depois de 7 meses de projeto, fazendo o lançamento do nosso e-commerce. Né? Foi um grande desafio, porque nós não temos grade, né? Como já comentei, são muitas peças únicas, e você botar o e-commerce de pé é um custo muito alto. Vocês terem uma ideia, um custo por foto de uma grande marca, ele alcança R$ 100 por peça, né? De uma marca média, R$ 50, só que elas têm 1.000 peças. Eu tenho 2, 3 de cada produto, de cada SKU, de cada código de barra. Né? Então, a gente teve que desenvolver uma tecnologia, um processo, ter a questão da grande colaboração das marcas, para que a gente tivesse acesso a uma base de dados do produto, tivesse acesso, viesse a tecnologia, algumas fotos, para que a gente conseguisse botar o nosso e-commerce de pé. E aí é muito mais do que um e-commerce. Tá? A gente está tentando, de fato, mais uma vez, eu não quero ser confundido como somente uma oportunidade comercial. Não é o nosso propósito. Né? Então, a gente vai tentar transmitir de uma forma mais clara possível, como a gente tem nas nossas lojas físicas, o conteúdo, por que nós fazemos, qual é o nosso propósito, quais são nossas metas. A gente vai ter um contador para cada peça vendida, qual é o impacto disso no meio ambiente. Né? Então, a gente está criando algumas métricas de consumo de água, energia, né? Gás carbônico. Então, a gente precisa passar isso de uma forma muito consistente, clara e real, efetiva, que gere credibilidade para o nosso público-alvo. Tá? Então, a questão da coleção muda, eu comentei um pouco. A gente também veio junto com o desafio do e-commerce. Né? No caso da coleção muda, eu consigo ter alguma grade, né? Então, consigo ter produto PMG, GG. A gente mais uma vez, como a gente busca uma moda para todos, a gente trabalha tamanhos maiores também. Né? A gente entende que tem um pedaço do mercado aí que não é tão bem atendido, de um produto de qualidade, caimento. Né? Então, a gente gosta.
a gente gosta disso, né? A gente também tem um carinho muito grande, né? Pelo aquele, quando a gente fala moda para todos, também para aquelas peças que o menino, que a menina pode usar, pode compartilhar, independente, inclusive, da idade, tá? Então, é uma peça leve, é uma peça exatamente para todo mundo, né? Isso é uma outra coisa que a gente falou de upcycling, responsabilidade ambiental, a gente falou de economia circular com as artesãs, a gente falou de coletividade. Então, assim, essa questão da coletividade, da inclusão, aí eu sendo muito sincero, tanto pelo propósito pessoal nosso e dos nossos colaboradores, e como o mercado, também é um mercado muito, muito importante, é um mercado consciente, é um mercado que sabe consumir e que tem mais capacidade de consumo, porque são pessoas mais... Até essa consciência, obviamente, traz uma inserção melhor dessas pessoas no mercado de trabalho, né? Então, a gente tem um público que a gente busca conversar, entender, abraçar de todos os gêneros aí. Vamos lá. Então, temos aqui também, né? Eu já tinha falado um pouquinho, a questão da ressignificação do retalho. Isso aí veio também em estar dentro da indústria. O que faz com retalho? E aí eu comecei a receber muito retalho. Aí a gente começou a ficar meio viciado em retalho, uma coisa meio maluca. Eu não sabia nem o que fazer com aquilo. E ia no estoque da marca e comprava roupa, porque nós compramos as peças, tá? As peças com defeito nós valorizamos, fazemos um relatório, fazemos uma proposta comercial formal e compramos das marcas, tá? A gente gera volume financeiro, tá? Agora, o retalho não, né? Então, assim, a gente começou a ver que a gente sempre saía com 3, 4 sacos de retalho, meio, o que faz com isso? E aí a gente conseguiu agora se estruturar, e com um grande desafio ainda, que a gente tem muito retalho, e a indústria não para, né? Mas a gente está produzindo lá com a Rede Asta aí vários produtos. Eu acho que aí também vários parceiros, várias pessoas aí no Brasil inteiro com ideias, com produtos, linha home, né? Produtos de decoração, quer dizer, cada vez mais as pessoas em casa, com a pandemia, restritas ao seu livre-arbítrio aí, né? De ter que ficar mais se cuidando em casa. Então, isso é um mercado que deu um movimento muito bom, né? Então, a gente está aí atrás de parceiros aí, de tudo olhando lá fora também. A gente tem um braço em Londres, assim, uma parceria tão recente. Então, a gente está buscando o que está acontecendo lá, o que a gente pode internar. Lá você já tem uma indústria de placas de piso, placas de parede, toda ela de tecidos compactados, né? Então, assim, é uma coisa linda, que dura, e que efetivamente você transforma aquilo em matéria-prima para criar um produto para a sua casa, né? Vamos aqui um pouquinho. Aqui, né, a questão da circularidade na moda, né? Tem uma frase, né? Lixo não é lixo até que a gente coloque no lixo, né? Então, de fato, assim, como eu disse, é a segunda indústria que mais polui no mundo, e a gente está focado em cada vez mais ganhar volume, gerar tecnologia, produzir tecnologia, processo, parceiros, ideias, coletivo, as marcas, e trabalhar isso. Trabalhar isso, eu vou dar um exemplo, acho que 2 exemplos interessantes. Um pouco mais atrás da minha vida, eu fui convidado para fazer parte do board de um fundo na Suíça, um fundo de investimentos em ações, até aí nada demais, só que esse fundo era focado em IFW, Energy, Food and Water. O que era isso? Eles analisavam as empresas, sempre empresa listada na Bolsa de Nova York, e comparava 2 empresas do mesmo mercado, e qual era a relação dessas empresas com o meio ambiente. Então, vou dar um exemplo. Você tem uma indústria de cerveja A com uma indústria de cerveja B. Quanto que a indústria de cerveja A consumia de água por litro de cerveja produzida? Quanto que a indústria A consumia de energia por litro de cerveja produzida? Quando a indústria A queimava de gás carbônico por litro de cerveja consumido, e comparava com a indústria B. E sempre a orientação de alocação de capital, de compra de ações, era em cima daquela que tinha melhor sustentabilidade. Isso se mostrou com um índice muito grande de valorização
porque efetivamente cada vez mais é caro você não ser friendly com o meio ambiente, é caro consumir água, é caro, né, compensar o CO2. Então, assim, isso foi um exemplo, né? E outro exemplo muito recente agora, esse é um exemplo mais mundial, mas assim, os próprios grandes investidores, players do mercado, estão olhando isso, né? Talvez ainda com a cabeça capitalista, ok? No meu caso, que eu nem invisto nesse fundo, mas também isso aí, de uma certa forma, traz aí um pouco mais de qualidade para as empresas sustentáveis. E o outro lado, né, a gente teve ano passado o IPO do Grupo Soma, né, captaram quase 2 bi de reais, 1,8 bi de reais. O Grupo Soma, onde a Farm está, Animale, Maria Filó, é o nosso grande parceiro. Nós, de fato, assim, admiramos muito e nos inspiramos, né, obviamente sabendo o nosso tamanho, mas na história deles. Né, e a gente, de uma certa forma, ajudamos a criar o caderno deles de sustentabilidade. Ao momento deles irem ao mercado, emitir ações, eles explicaram para o mercado o que eles faziam no mundo circular, no mundo da sustentabilidade, qual era a destinação que eles davam para o resíduo, e a gente teve um pouquinho ali, um pedacinho aí de colaboração, de ser um parceiro e efetivamente ajudá-los com esse discurso real, que efetivamente o Grupo Soma, dos que nós conhecemos aí, são dos que mais se preocupam com esse tipo de coisa, né? Então, aqui, a gente falou, né, a questão da circularidade, ser circular, mas temos que ser escaláveis. Né? Então, a gente tenta balancear o nosso projeto. Quando a gente fala, por exemplo, de uso de mão de obra, além do que eu falei para vocês da questão do respeito, eu, por exemplo, acho que a gente nunca perdeu uma costureira com o mercado, né? Que a mão de obra é difícil, a mão de obra difícil de você achar, ela tem uma demanda grande, né? Tem uma com qualificação, né? Então, a gente tenta balancear a produção, mais ou menos 70%, numa linha escalável, dentro da nossa base, do nosso CD, que fica aqui no Santo Cristo, aqui no Rio de Janeiro, mas também, e 30% a gente calibra com as artesãs, né? Porque a artesã tem tão qualidade quanto a costureira, só que a artesã, ela muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela tem que ficar em casa, ela tem filhos para cuidar, ela tem obrigações do lar, tem que cuidar dela, tem que cuidar do marido, tem que cuidar da mãe, do pai, dos filhos, quer dizer, ela é uma heroína, né? E também tem que trabalhar e gerar renda, né? Então, a gente faz esse balanceamento para atender essa demanda, e, mais uma vez, é uma mão dupla, tá? É importante demais. E tem alguns produtos, alguns serviços que a gente não tem costureira especializada, só algumas artesãs bem específicas conseguem trabalhar renda, aquele tipo de peça. E como a gente também não tem muito volume, seria inviável ter uma profissional 24 horas ou empregada para isso, né? Então, assim, eu acho que é uma simbiose aí bem interessante e a gente quer, aí, como eu falei, com tecnologia, com qualificação, respeitando o espaço delas, respeitando o desafio da vida delas, que de fato é cuidar de 5, 6, né, ao mesmo tempo. Né? Então, a gente faz esse balanceamento aí para ser circular e ser escalável. Vamos aqui. Aqui algumas fotos, né, só para ilustrar. Isso aqui é uma das nossas lojas em Laranjeiras, a nossa flagship, na nossa loja conceito. Aí, por acaso, é o espaço da Farm. Né? Então, assim, a gente trabalha também, tudo aí é material reciclado, material que foi ressignificado, todos essa decoração, esse VM, também com esses guarda-chuvas pendurados, também são guarda-chuvas que provavelmente todos eles devem ter problema de que os cabos estavam quebrados. Né? Então, tudo está dentro. E fica bonito, fica legal, fica cool, né? E a gente consegue manter a nossa pegada. Né? A Animale também, né? Como eu comentei aí, é uma parceira aí muito importante, é uma moda mais luxo, né? Uma moda de qualidade. Então, assim, o trabalho na peça já é mais difícil, demanda mais tempo, demanda uma costureira mais especializada, uma máquina especializada quando a gente fala de couro. Né? Love Dress Shoe também, do grupo Dress Shoe, também uma moda aí muito bacana, uma parceira muito importante nossa. Aqui a Cantão, é uma moda clássica do Rio de Janeiro, né? Uma moda atemporal,
né? Uma moda que está sempre nova, né? Então, é um grande parceiro nosso. A CCM, deixa eu voltar aqui um pouquinho. A CCM também, a Maracumbuca, a Agilitar. CCM é a moda fitness da Serra, aqui de Friburgo, do Rio de Janeiro, uma marca de mais de 20 anos, né? Maracumbuca, parceiro, aí um tipo de produto que a gente produz em parceria com as artesãs da cadeia da Maracumbuca. E a Agilitar, uma moda mais fashion, uma moda mais chique, que é uma parceira nova nossa, mas que a gente também está muito impressionado com a qualidade do serviço deles, do trabalho, dos produtos, né? Então, a gente tem o nosso logo, o nosso dogma aí, nosso DNA, né? Que toda muda o mundo. A gente quer mudar o mundo, a gente tem essa pegada, a gente quer ser grande, a gente quer ser exemplo, a gente quer qualificar, a gente quer parceiros, a gente quer respeitar as marcas e respeita as marcas, a gente quer desafio, né? A gente está, de fato, aí no momento complicado com a pandemia, né? A economia cada vez mais sentindo os impactos da crise econômica que veio junto, né? E a gente não quer abaixar a cabeça, a gente quer ajudar, né? Dentro do nosso tamanho, da nossa força, do nosso propósito, a criar, de fato, aí um mundo novo, um novo real, uma nova sociedade. Aí espero que, vamos dizer assim, um pouco mais consciente dentro de tudo que a gente está vivendo, né? E aí, então é isso, pessoal. Angélica, eu passo aí a palavra. Se quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Luiz, o que foi isso? Uma aula. E outra, né? Vocês trabalham bastante, vamos combinar. Que são muitas frentes. Muito bacana, muito detalhado. A gente conhece agora a Muda como se fosse de casa, né? Se fosse parte do processo. Eu fiquei muito curiosa para saber como é que vocês começaram a formatar essa cadeia de fornecimento, né? Como é que vocês, no começo, você falou um pouco da parceira da Larissa, como é que vocês conseguiram formatar isso, né, para dar a escala que vocês tanto falam? Porque não necessariamente a gente pensar em circularidade ou pensar em sustentabilidade precisa ficar no âmbito do, não diminuindo, óbvio, né, do artesanal, da pequena escala, que isso não impacta tanto como vocês estão querendo mudar o mundo. Como é que isso foi construído, né? E a gente percebe claramente que a parceria, a articulação que vocês têm em todas essas frentes contribuiu muito para essa cadeia de fornecimento que vocês estão trabalhando e que vocês estão fomentando hoje. Sim, começou com a Larissa. Ela, no modelo inicial de bazar brechó, ela comprava nos bazares das marcas, né? Às vezes ela tinha oportunidade de ir como no início do bazar, né? E ela pegou uma amizade com as pessoas, o pessoal da Farm, né? Temos amigos lá hoje, muitos amigos, né? E efetivamente a Larissa também identificou que os próprios sócios, a própria direção da Farm sentiu um pouco desconfortável de você fazer um bazar, clientes na fila, 40 graus, sol na cabeça, pegando peça em caixa, a qualquer preço, né? Então, a Larissa, ela teve essa visão de falar, cara, não está certo, vamos pensar um modelo diferente, deixa eu trabalhar esse bazar, deixa eu pegar essas peças, deixa eu comprar essas peças. Né? No primeiro momento, ela escolhia algumas peças, a Farm abriu essa oportunidade, depois ela tomou aí o desafio. Foi o momento que eu entrei, mas assim tudo foi idealizado por ela, né? Ela que foi de fato o diferencial no projeto, de ter a visão. Ela tinha acabado de fazer uma pós na PUC na área de moda sustentável, viajava muito lá para fora. Ela falou, cara, tem uma oportunidade aqui, vem com a gente porque eu quero trabalhar essas peças. Eu falei, você é maluca? O que eu vou fazer com essas peças toda rasgada? Ela, não, Luz, vamos que tem. Então, de fato, assim, nesse primeiro momento, a Farm abraçou o projeto e a gente conseguiu aí, eles dando condições de pagamento, pegar peças. Então, hoje, não existe mais o que era chamado baú da Farm, que era onde que essas peças, era o equivalente ao bazar, né? Eles chamavam de baú, acontecia. Então, hoje,
a Farm esse ano, por exemplo, a gente deve trabalhar, sei lá, 150, 140 mil peças. Então, foi ela. Então, foi muito do ímpeto dela de buscar o desconhecido. Eu me lembro que ela chegava depois de 10 horas dentro do estoque das marcas durante uma semana. Chegava no final de semana, encontrava com ela, a pessoa estava destruída, 50 graus, num CD, pegando peça, olhando peça, rato, poeira, tudo que você possa imaginar. E aí ela falou, não, cara, vamos comprar tudo, porque eu já tenho uma visão de qual é a mediana desse estoque, o que tem lá dentro, eu já sei mais ou menos o que a gente consegue transformar, e aí eu entrei um pouco mais com a cabeça financeira, a cabeça de organizar, né, a estrutura para que a gente conseguisse processar. Então, e aí cada marca, Angélica, a gente hoje já tem uma apresentação institucional, a gente já consegue contar a nossa história, a gente faz uma análise do estoque de uma forma mais técnica, né? E aí hoje a gente já tem um pouco mais de facilidade de angariar isso, mas no primeiro momento foi difícil, foi se enfiar no estoque e garimpar peças de roupa. E aí vai construindo uma metodologia própria, né? E aí vocês vêm com propriedade para fazer essa conexão. Eu vejo que vocês têm um olhar muito forte de respeito à identidade da marca, ou seja, não é só a muda que vem aqui, a gente está com uma proposta e vamos fazer uma parceria, não. É de construir e manter esse valor, né, no ciclo por mais tempo. Tanto valor para a empresa, porque é muito bacana ouvir de vocês que vocês compram essas peças, então, ou seja, vocês estão gerando um ganha-ganha para os dois lados, ou seja, o recurso que eu uso é todo o que é comprado, que seria o resíduo da marca principal, mas em contrapartida, não é só uma relação comercial, né? Vamos manter uma relação de parceria. Eu vi, você mostrou agora para a gente a loja conceito de vocês em Laranjeira, uma das várias que vocês têm, e como é que é importante falar para o consumidor de vocês que, olha, nós somos parceiros, então a marca está aqui, a gente ressignificou, a gente não correu por fora da identidade dessa marca e sempre uma constante de oportunidades e manutenção desse valor de produtos, não olhando só para o resíduo, mas como eles são recurso para a muda, que vem agora esse projeto de upcycling do e-commerce, junto com as marcas, junto com uma identidade também para poder dar uma variedade para o consumidor, que vocês também estão trabalhando muito bem, parabéns por isso, para que vocês também tenham uma identidade, quase que uma licença poética para customizar as peças que ainda não foi possível trabalhar nessa ótica de multimarcas, né? Então, eu acho fantástico. Conta um pouquinho mais para a gente, além do spoiler que você passou do e-commerce, e como é que está sendo essa caracterização da peça exclusiva muda a partir desse recurso que vocês estão trabalhando. Tá. A gente diria que no e-commerce nós temos três grupos de peça. A gente tem o upcycle padrão, que é aquela peça que a gente tenta manter o mais próximo do padrão original, né? Então, é o que a peça que está na loja. A gente tem o que a gente chama meio de peça conceito, né? Que são aquelas peças que a transformação dela ela foi muito grande, então ela perdeu a característica da original. Tá? Então, por exemplo, você tem um vestido que você está transformando numa saia, tá? Então aí é uma peça mais conceitual, sem dúvida, peça única, né? E a gente tem um terceiro grupo, que é a nossa produção da marca própria, né? O nosso multimarca chama Oficina Muda, e a nossa marca própria chama Muda, né? Que seria, de fato, com essa mescla de tecidos das marcas, de sobra de aviamento, preparar e produzir essa primeira coleção nossa, que é uma coleção para todos, então, assim, a gente consegue ter um pouquinho de grade, né? Então, você vai ver essa questão também, já que você colocou, nós somos aqui, pelo menos oficialmente, o único multimarcas autorizado pelas marcas, né? Então, inclusive, a gente, às vezes, está até próximo a pontos de venda das marcas, né? Mas, efetivamente, que as marcas entendem que ali ele não tem um concorrente, né? Ele tem alguém que está vendendo ela também. Não é só um potencializador, peça, né? É um potencializador, né? Então, da marca. Você vai nas nossas lojas, nossas vendedoras, nossas meninas, a gente sempre, né? Quer dizer, cada 2 meses, reunir todo mundo, né? A gente sempre tem um canal muito aberto de comunicação em todas as áreas, né? Então, de fato, elas comentam da parceria. A gente tem um tag para cada peça, para cada marca, dizendo a história da parceria,
né? Então, assim, de uma forma muito clara, o cliente entender, né? Está consolidado que aquilo ali é uma extensão e que não é uma preocupação só, não, muito mais do que um ideal, o propósito nosso, é o propósito das marcas parceiras e nós acabamos sendo um instrumento de realização desse propósito, considerando... Trabalho de valor compartilhado, né, Luiz? Exatamente, que, obviamente, como a pegada delas é muito grande e numa pegada muito industrial, muito comercial, né, pelo tamanho já da indústria, a gente veio ali para ser um complemento daquilo que eles não têm o interesse ou ainda, vamos dizer assim. Aí eu ganho volume, porque eu tenho várias marcas, eu faço o papel que eles fazem com o produto deles para o mercado, eu faço com o produto dessas marcas como matéria-prima nossa para o nosso mercado. É muito bacana as frentes que vocês estão abrindo, né? Vocês já começaram com a ideia de multimarcas, se especializaram, desenvolveram uma metodologia própria, sem deixar de olhar para o parceiro e para o consumidor, como você acabou de falar, da tag, que você trabalha com essa educação também para engajar o consumidor a entender o valor daquela peça não como uma peça de segunda mão, não como uma peça de valor menor, mas uma peça que foi ressignificada, restaurada e colocada novamente, né? Quase o motor principal do upcycling, né? De recuperar o valor daquele produto e deixar isso claro, transparente, né? Então vira mais um parceiro, esse consumidor, que vai ser um motivador também para divulgar, para apoiar, para continuar acreditando no que a Muda está fazendo junto com os parceiros. E um outro ponto são esses olhares, né, transversais de empreendedorismo, que eu acho que parte muito desse seu olhar investidor, né, de vamos trazer esse valor para além dos parceiros, vamos motivar, porque tem tanta gente que faz coisa bacana. Como é que você trouxe esse olhar para dentro da Muda, né? Que você viu que era uma oportunidade de fortalecer parceiros como a Asta, de promover, por exemplo, um edital de inovação, como você comentou aí. Como é que veio esse olhar para dentro da Muda? Como é que ele caiu e fez sentido para a Muda? Cara, acaba que pelo nosso modelo de negócio e pelo time maravilhoso que a gente conseguiu montar hoje, como eu falei das meninas, né? A gente conseguiu atrair pessoas de grandes marcas, pessoas com história muito grande no mundo da moda, que vieram assim 90% pelo propósito, né? Obviamente, a gente tem uma estrutura de remuneração, a gente montou uma estrutura, apesar de ser uma empresa nova, de stock option, né? A gente já tem 2 sócias minoritárias que vieram como diretoras e ganharam ações da empresa, então a gente incentiva isso, a gente acha importante, né? Mas assim, um ambiente, então assim, eu tive a sorte, vamos dizer assim, a competência mais principal de reunir as principais cabeças do mundo da moda, assim, boas cabeças, né? Mas assim, mulheres maravilhosas de fato, e que aí viram uma evolução de ideias, de conceitos, de trocas de ideias e assim, né? Elas me puxam muito e assim eu sou um pouco competitivo, né? Então assim eu estou sempre competindo com elas. Então a gente sempre no final todo mundo sai ganhando, né? Vocês se Porque motivam, né? motiva e aí a gente vai cada hora, caramba. Aí vem uma, caramba, o que a gente faz com retalho? Eu falei, não, eu não quero. Por exemplo, Lilian, eu não quero saber de retalho, né? Eu já tenho 150 mil peças para ressignificar, eu já estou ajudando, já estou salvando golfinho, baleia, elefante, todo mundo brincando, né? E tal. Ela, não, mas tem um retalho, tem um retalho. Aí começa o projeto do retalho. Não, mas como é que é? Aí pega um monte de retalho, não sabe o que faz com retalho. Eu falo, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer com isso? Faz travesseiro? Não, não é. E aí, quer dizer, daqui a pouco aparece um parceiro, daqui a pouco vem uma ideia, né? Estar aberto, ser comunicativo, né? A nossa plataforma, o nosso e-commerce, a gente também vai abrir um canal assim para conexão desses empreendedores do Brasil. Isso eu Né? achei fantástico, Luiz. Né? Isso é fantástico. Nós temos um sonho, eu acho que o Senai vai ajudar a gente, esse projeto com vocês, que é montar uma turma de aceleração de empreendedores na área de moda sustentável, pegar aí 10 projetos, 10 empreendedores pelo Brasil, em parceria com as marcas, escolher temáticas, pessoas que têm ideia de ressignificação, destinação, o sapato, é o aviamento, é o tecido, é a borracha, é o tipo de tecido, é o retalho, é o fecheclé. Quer dizer, como é que tanta gente, um país tão diverso, né? E como é que a gente faz para alcançar essas pessoas,
as pessoas nos verem, e a gente saber se comunicar com eles, puxar eles para dentro do projeto. E, assim, esse, de fato, se eu perguntar o meu ideal é chegar o quanto antes a isso, né? E aí, o momento que eu tiver essa capacidade de atração, de identificar essas pessoas, de fomentar essas pessoas, eu acho que a gente vai estar chegando próximo do nosso ápice de propósito, porque, obviamente, não contínuo, né? Isso não pode parar, o volume só tem que aumentar, mas aí seria demais você ter pessoas jovens de todas as classes e de todo o Brasil, podendo oferecer ideias, serviços, e você poder, de uma certa forma, escolher aqueles melhores e trazer para dentro como uma solução e trazer dignidade, trabalho, parceria para essas pessoas, né? Então, isso aí, de fato, é o que move a gente, né? Eu diria que o que move a gente é toda a história do resíduo, toda a história do upcycling, todo o ambiente é fundamental, mas, assim, no final são as pessoas, né? Então, assim, é o que nos motiva. Que é mais legal de escutar de você é exatamente isso, né? A valorização e a conexão e a colaboração como motor para mudar realmente. Luiz, eu vou agradecer você. Você deu vários spoilers, então, ou seja, quem conhecia a Muda, quem está parceiro da Muda já está com várias spoilers para já começar a conectar para esses novos caminhos que estão começando a nascer agora. Então, agradeço mais uma vez pela participação, pela disponibilidade, por vir contar e abrir tanto do que vocês fazem, do que vocês se propõem, do propósito. Parabéns mais uma vez por todas essas iniciativas e obrigada a todo mundo que está assistindo a gente. Obrigada, Luiz. Obrigada, Oficina Muda. Muda. E a ideia é mudar mesmo. Obrigado, Angélica. Eu agradeço a oportunidade. Estamos abertos. Iremos fazer muitas coisas juntas legais, né? Para o público aí que está escutando a gente. A porta efetivamente está aberta. Tem os canais de comunicação. A gente quer fazer a diferença. A gente não sabe que não existe a mínima chance da gente fazer essa diferença sozinhos. Cada vez mais gente, cada vez mais energia boa, né? Acho que a gente consegue construir aí um projeto legal e, né, toda muda o mundo, né? Então, queremos aí vocês conosco aí para fazer essa mudança juntos. E quem já ficou instigado para já conectar com o Luiz e com o pessoal da Muda, a gente vai deixar aqui embaixo o campo de comentários, e a gente pode fazer essa pontezinha de entrar em contato, colocar vocês em contato com o Luiz, para continuar uma conversa, para começar a fomentar umas parcerias. E convido vocês também a entrarem em www.inovamoda.com, inovamodadigital.com.br/novas economias e conferir todo o nosso conteúdo que a gente vem trazendo a olhares para essa transição, ferramentas e conectando os parceiros para que a gente faça essa transformação sistêmica da cadeia. Obrigada mais uma vez e aguardo vocês na próxima live. Tchau, tchau, até mais. Fechar, Angélica?